Olá, tudo bom? Vou estar fazendo o tutorial de como fazer as operações usando o bot na nuvem, tá? Vou estar fazendo algumas edições aqui e aí na sequência já vou estar ensinando vocês. Qual que vai ser o primeiro passo? Eu estou aqui no meu Telegram via web, que eu acho que vai ser mais rápido para mim digitar e gravar a tela, às vezes é meio complicado, né? Então eu vou fazer pela web, mas o funcionamento é o mesmo, até porque eu estou no site do Telegram aqui na web. Primeiro comando que você vai dar logo quando você pegar o boot, você vai ter que vir aqui, ó, no campo escreva uma mensagem e colocar /start. Tudo minúsculo, da forma como eu coloquei. E aí você vai enviar essa mensagem /start. Automaticamente o boot vai perguntar, ó, digite seu e-mail para continuar. Vou digitar aqui o meu e-mail. Seria o e-mail que você cadastrou no boot, né? O seu e-mail da IK Option. Você vai digitar o seu e-mail lá, dá um enter, só o e-mail, e aí ele já vai te dar o retorno, né? Caso você for um usuário vitalício, ele vai te falar. Caso você for um usuário mensal, ele vai te falar. E aí vai falar em quanto tempo vai expirar a tua licença. Vai passar aí o dia e horário e perguntar o que você deseja. E aí você percebe que aqui embaixo vai abrir um menu com várias opções, né? Aqui você tem a opção de operar lista e taxa, operar estratégia, catalogar sinal, operar auto VIP, ver configuração, ver lista de sinais, editar a configuração e sair da conta. Logo quando você pegar o bot, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e clicar em editar configurações. Vou clicar aqui, ele mandou o comando lá e aqui os menus vão mudar, ó. Ele tem o menu de conta e listas, vou entrar nesse menu para vocês observarem, ó. E ele vai te perguntar que conta que você quer operar. No tipo de conta, você consegue definir, ó. Vou clicar, ele vai me perguntar se é de treino ou se é a real. Eu vou usar a conta treino. Já alterou e ficou salvo. E aí você tem aqui, ó, embaixo, entrada e gerenciamento. Você vai selecionar a opção entrada e gerenciamento e ele vai perguntar qual opção você quer. A primeira opção é valor de entrada, então eu vou selecionar ela e vou digitar, ó. Ele pediu para mim digitar, vou digitar um valor de 15 e mandar a mensagem. Já salvou, meu valor de entrada é 15. Se você observar, ele vai salvando aqui, ó, entrada e gerenciamento, valor de entrada 15, tá? Então vamos continuar aqui. Eu tenho, mais uma vez clicando aqui, ó, em entrada e gerenciamento, eu tenho a opção aqui de gerenciamento. Então você vai clicar em gerenciamento e ele vai pedir para você escolher as opções. Você quer operar com Martingale, com Soros Gale, com ciclos ou nenhum. Eu não vou explicar um por um o que seria Martingale, o que seria Soros Gale, ciclos, que é a nova opção. Eu acho que é o mais simples de você estar utilizando, até porque dentro dos ciclos você consegue configurar tanto Martingale quanto Soros, caso você queira usar Soros. Se você quiser usar o Soros Gale, é só clicar no Soros Gale que ele também vai fazer o Soros Gale, tá? Vou clicar em Martingale só para vocês visualizarem como que vai funcionar. Ó, cliquei aqui em Martingale, ó, entrada e gerenciamento. Eu tenho aqui, ó, o valor de entrada, o gerenciamento. Se você selecionar Martingale, ele vai fazer Martingale. Se você selecionar Soros Gale, vai fazer Soros Gale ou ciclos. Eu vou operar com ciclos, então vou colocar ciclos. Já salvou aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou vir aqui mais uma vez em entrada e gerenciamento. E ele vai me dar o stop win. Com quanto que eu quero parar? Qual que é a minha meta? Stop win. Eu vou colocar o valor de 105 e vou dar um enter. 105 reais ou dólares, aí dependendo da sua conta, tá? Então mais uma vez clicamos em entrada e gerenciamento. Eu tenho uma nova função agora de Scalper Win e Scalper Loss. O que ele vai fazer? Se você estiver operando aí na digital ou binária e você colocar um valor de Scalper Win aí, quando bater nesse valor, ele vai interromper a ordem e você vai sair na vitória.
Mesma coisa no Scalper Loss. Vamos supor que você dá uma entrada aí de R$50. E aí você coloca o seu Scalper Win em R$15. Quando bater R$15, automaticamente o boot vai vender sua ordem e você vai sair com esse lucro de R$15. Isso seria o Scalper Win, conforme você definir. Se você clicar, ele vai pedir para você digitar e o valor que você digitar vai ser o Scalper Win. Lembrando que jamais esse valor vai ser, né, maior do que o valor da sua ordem, tá? Então, use aí por conta e risco conforme o gerenciamento de vocês. Scalper Loss, mesma coisa. Vamos supor que você deu uma entrada de R$100 aí. E aí começou a dar loss na sua entrada, começou a ir na direção contrária e aí vai aumentando o seu prejuízo. Caso o seu prejuízo chegue no valor que você definiu no Scalper Loss, automaticamente ele vende a operação para que você também não fique muito no prejuízo. Dica importante, Stop Loss. Vamos clicar no Stop Loss. Qual é o valor que você quer de Stop Loss? Quando o robô atingir, ele para. Eu vou colocar os mesmos 105, que eu acho interessante, né, o valor de stop ser o mesmo valor da meta. Voltando aqui no menu Entradas e Gerenciamento, a gente vai ter a função Payout Mínimo. O que é a função Payout Mínimo? Com quanto de payout no mínimo eu quero operar? Eu costumo utilizar 85. Você vai mandar 85, ele já vai entender que é porcentagem, tá? Não precisa digitar o porcento. Então até agora o que a gente configurou? No Entrada e Gerenciamento, a gente configurou o valor de entrada para R$15, o gerenciamento de ciclos, Scalper Loss 0, não configuramos, Scalper Win 0 também não configuramos. Caso você não use, recomendo deixar em 0. Payout mínimo 85%, Stop Loss de 105 e Stop Win de 105. Até aqui foi que a gente configurou no Entrada e Gerenciamento. Vamos voltar mais uma vez dentro de Entrada e Gerenciamento. Clicar aqui de novo, ó, editar configurações, ele vai voltar para o menu anterior, tá? Então, passamos pelo menu Entrada e Gerenciamento, vamos agora para o menu Tendência e Notícias. Clicamos aqui e ele vai perguntar qual das opções. Notícias Touros. Se você clicar aqui em Notícias Touros, ele vai te perguntar, você quer operar, né, com notícias touros, né, sem filtro? Você vai clicar no 0. Se você quer operar a partir de notícias de um touro, né, você vai pausar o boot, então você coloca o 1. Se você quer pausar o boot a partir de notícias de 2 touros, aí você coloca o 2. E se você quer pausar o boot a partir de notícia de 3 touros, você coloca o 3. Então vai depender muito do que você está acostumado a operar. Eu costumo usar de um touro mesmo, né? Se tiver qualquer notícia, né, que seria de um touro para cima, o meu boot vai parar. Então eu vou selecionar aqui o 1, já salvou a alteração. Mais uma vez volto no menu Tendência e Notícias e ele vai me perguntar aqui, ó, notícia horas. Se você for deixar o boot horas sem rodar, você vai selecionar essa opção e digitar quantas horas. No meu caso, eu não deixo horas, tá? Então eu vou vir em notícia minutos, selecionei. Quantos minutos eu quero que o boot fique parado perto de um período de notícia? Eu costumo usar 10 minutos, então eu vou digitar 10 e vou dar um Enter. A alteração está salva, tá? Então, mais uma vez aqui em Tendência e Notícias, a gente vai ter aqui, ó, o menu escrito Tipo de Tendência. Eu vou selecionar ele, ele vai te dar a opção de Médias Móveis Simples e Velas. Vou clicar em Médias Móveis Simples primeiro. E aí ele vai seguir esse tipo de tendência, né? E aí o período da tendência, que é qual é o período das médias móveis, você vai selecionar e ele vai pedir para você digitar. No meu caso, eu gosto de sempre usar uma média móvel de 50 períodos, que é para pegar a tendência macro aí do mercado. Então vou dar um Enter. Ó, salvou aí, tá? Vou voltar mais uma vez em Tendência e Notícias. Aqui eu tenho o Seguir Tendência, que é uma opção. Se você selecionar ele, ele vai te perguntar se você quer seguir só a favor da tendência, que nós definimos agora há pouco, ou se não vai ser só a favor da tendência. No meu caso, como eu vou operar algumas estratégias aqui do Auto VIP, eu vou deixar desligado a tendência, porque senão ele vai bloquear muitas ordens. Então vou clicar em não, tá? Mas de qualquer forma, se você perceber aqui em cima, ó,
a gente já tem tudo isso salvo aqui dentro do bot. Se você voltar aqui, ó, tá vendo? Ó, tendência e notícias, seguir tendência não, notícias de touro a partir de 1, horas é 0, minutos são 10, tipo de tendência média móvel simples e período de tendência 50. Um outro detalhe interessante mostrar para vocês aqui, ó. E se você escolher o tipo de tendência velas, o que vai acontecer? Tá vendo? Ó? Tipo de tendência mudou aqui para velas agora, período de tendência 50. Se as 3 últimas velas forem da mesma cor e a sua entrada for na cor oposta, e se você tiver colocado seguir tendência em sim, ele não vai fazer a ordem, porque tem velas de fluxo a favor de uma tendência e você quer entrar contra essa tendência, então ele não dá entrada, tá? Basicamente esse tendência e notícias aqui naquele filtro de velas seria isso. Então vamos para cá, menu ajustes, vamos clicar nele e ele vai te perguntar, ó, o tipo de par que você quer operar. Você quer operar na binária, na digital ou automática, que seria o maior payout, tá? No meu caso eu vou deixar automática. Aí você, continuando no ajuste, tem aqui, ó, time frame. Você costuma operar em 1 minuto, 5 minutos, 15 ou 30. No meu caso é 1 minuto, mas aí vai de vocês. Continuando nos ajustes, correção. Vamos clicar aqui em correção. Digite a informação para correção. Essa correção basicamente deve ser relacionada ao delay, tá? Mas nós vamos informando no grupo certinho. Vou digitar aqui 0 e vou dar um Enter. E vou voltar aqui nos ajustes mais uma vez. Delay. Caso as suas operações estejam entrando com delay de 1 segundo ou 2 segundos, você digita aqui, ó. Vou digitar 1 segundo no meu caso e dar um Enter. Ele já salvou aí as minhas configurações de delay. Em ajustes seria isso. Depois nós vamos aqui para a guia Martingale e Soros. Clicamos aqui na guia. Ele vai me perguntar, tipo de Martingale. É a mesma função do boot que a gente usa no desktop. Você vai querer usar o Martingale seguro, né? O Martingale leve, agressivo ou individual. No grupo AutoVIP tem até explicado como cada uma dessas funções se comporta. Eu costumo utilizar o Martingale leve, que é um Martingale que já te devolve o valor mais o lucro da primeira entrada. O agressivo, se eu não me engano, multiplica a última perca por 2,3 e o seguro seria só para recuperar o valor das percas anteriores. Esse individual aqui é novo, então eu não vou saber explicar certinho, mas em breve nós veremos no AutoVIP. Vou selecionar o leve, tá? Tipo de Martingale leve. Mais uma vez entro no menu de Martingale e Soros. E aí eu vou ter aqui, ó, Martingale na próxima. Você pode escolher na próxima vela ou no próximo sinal. No meu caso vou escolher próxima vela, que a gente vai operar estratégias probabilísticas, né? Então geralmente é na próxima vela. Você tem aqui o número máximo de gales. Selecionou, ele vai te perguntar quantos você quer para você digitar. Eu vou colocar 2 e vou dar um Enter. Ele já vai registrar aí que o meu máximo de Martingale são 2. Mais uma vez entrando no menu, eu tenho aqui máximo de Soros. Selecionei. No máximo de Soros eu vou colocar o número 1. Depois de uma vitória, ele vai fazer um Soro só e voltar para a mão inicial, tá? Então vamos voltar aqui em Martingale e Soros. E aqui a gente tem outra função importante, ó. Ciclos de Soros. Presta bem atenção nisso daqui, ó. Ciclos de Soros. Cliquei em ciclos de Soros. E aí ele vai me perguntar, ó, pegue os ciclos no site. Vou clicar no site. Ele vai abrir aqui o site. E você vai ter aqui toda a configuração de ciclos. Lembrando que a gente está falando de Soros, tá? Então ele só vai acessar esse ciclo após uma vitória. Se você for fazer mais de uma mão de Soros, você vai preenchendo, ó, a sua primeira mão, segunda mão, terceira mão. Você só vai preencher essa linha aqui, ó, conforme você for utilizar.
No meu caso, como eu só utilizo um Soros e o meu valor inicial está em R$15 e o meu payout mínimo 85, qual que é a conta que eu vou fazer? Eu vou pegar R$15, tá? Mais 85%, que é o payout mínimo que eu estou operando, tá? E ele vai me dar um valor de R$27,75. Então eu vou copiar esse valor e vou colar aqui, ó, R$27,75. Como eu só estou fazendo uma mão de Soros, ele está marcado Gale aqui, mas é porque ele usa a mesma tabela para gerar os valores. Como eu só uso uma mão de Soros, seria esse valor, tá? E se fosse duas mãos de Soros? Você vai pegar esse valor, né? Ó, vamos zerar aqui de novo. 15 mais 85% mais 85%, que seria a sua segunda mão de Soros, é igual a 51,33. Então você copiaria esse valor e colaria aqui. Terceira mão de Soros, caso você vá fazer a terceira mão de Soros, é a mesma coisa. Você pega o valor inicial, 15, mais o seu payout mínimo, no meu caso 85%, e aí você faz quantas vezes for o seu Soros. Ó. 1, 2, mais 85%, 3. É igual 94,97. Então, vou copiar aqui e vou colar. Entendeu? Quando ele vai começar a usar isso aqui? Teve uma vitória lá nas estratégias? Ele vai vir aqui na próxima entrada para o primeiro ciclo de Soros. Então, na próxima entrada, ele vai fazer uma entrada de 27,75. Se ele ganhar, ele vai fazer a próxima entrada no valor de 51,33. Se ele ganhar, ele vai fazer a próxima no valor de 94,97. Por que a gente configura no payout mínimo? Porque fazendo dessa forma, você nunca vai sair no prejuízo, né? No caso de fazer as entradas com um payout maior, né? Fazer as contas com payout maior, o seu lucro acaba sendo menor do que você espera. Se você tiver como base o payout mínimo, o seu lucro acaba sendo maior do que você espera, né? Então é sempre importante você configurar dessa forma. E lembrando mais uma vez que eu só vou usar um martingale, então não há necessidade de eu preencher esses outros dois campos. Só vou preencher o valor do meu primeiro martingale, vou descer aqui embaixo, ó, e tem essa linha azul escrito gerar tabela. Cliquei em gerar tabela, ele vai gerar esses númerozinhos aqui. Eu vou clicar em copiar textos. No seu caso, você vai fazer no celular também, tem a mesma opção. E aí você vai vir aqui, ó, e vai dar um Ctrl V colando aquela tabela e dar um Enter. Ó, quando você der um Enter, ó, ele tá falando obrigado pela preferência, ó, pediu para mim reconectar, porque eu fiquei muito tempo sem mexer no boot e não tô operando, né? Então ele pediu para mim reconectar. Vamos lá. Vou reconectar e vou voltar aqui com vocês, né? Editar configurações. Martingale e Soros. Vamos voltar no menu aqui. Ciclos de Soros, que é o que a gente estava, certo? Pegue os ciclos. A gente acabou de colar, né? Eu vou colar o valor que eu peguei daquela tabela. Ó, ele me deu alteração salva. Vamos aproveitar e vamos aqui em Martingale e Soros. Ciclos de Gales, né? Que seria dos martingales. Mesma coisa. Você pode até usar a mesma tabela aqui, ó. Vamos usar a mesma tabela. Aí eu vou recomendar a vocês utilizarem isso aqui, ó. Dobrando Bancas. É um site que tem um aplicativo que ele vai te ajudar com o valor, ó. Aplicativo. Ele vai te ajudar muito a definir os valores aqui de quanto você vai precisar colocar em cada um dos ciclos, tá? Para que você não tenha prejuízo. Então vou apagar aqui esse valor do Soros e vou vir aqui, ó. Nesse aplicativo do Dobrando Bancas, você vai selecionar o método aqui, ó, Martingale, tá? O payout, você vai colocar o seu payout mínimo. No meu caso é 85, você vai colocar conforme você desejar operar aí. A banca atual não é tão importante, eu vou colocar 500,
mas daí você coloca o valor da sua banca. E o valor inicial, eu vou colocar 15, que é o valor inicial que eu coloquei, né? Aí vai depender também do seu valor inicial. Preencheu esses campos, clique em calcular, ele vai falar obrigado por usar, você clica em cima. E ele vai te dar aqui, ó, de acordo com o seu número de martingales, o valor das entradas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você conseguir visualizar melhor. Ó, eu tenho aqui, ó, entrada inicial, primeiro martingale, segundo martingale. Então eu vou colocar aqui, ó, no primeiro martingale, no meu caso aqui, com payout de 85, valor de 32,65. Então eu venho aqui, Gale, primeira mão, 32,65. Qual que é a minha segunda mão? 71,06. Então vou colocar aqui, ó, 71,06. E se eu fosse fazer 3, 4 mãos de Gale? Tá aqui, ó. Um martingale, que seria essa linha, os martingales começam, né? Aqui é a entrada de primeira. Então eu tenho de 2 a 6 entradas aqui, ó. Um martingale, 2 martingales, 3 martingales, 4, 5, né? Teria aqui. E aí eu tenho de 7 a 10 também os martingales. Lembrando que você precisa observar aqui no final, nesse campo verde, o quanto você precisa colocar de stop loss, tá? Se você quiser operar usando 2 martingales num payout de 85%, colocando uma entrada inicial de 15, o seu stop loss precisa ser de no mínimo 118,71, tá? Então é dessa forma que você vai configurar o seu boot. Então a gente já tem aqui primeiro martingale e segundo martingale, mesmo processo. Clique em gerar tabela, ele gera a tabela aqui embaixo, copia o texto, volta no Telegram e ele pediu aqui para mim reconectar novamente porque eu demorei aí. Vou reconectar. Vamos lá. Ó, continuando então, editar configurações, martingale e Soros. A gente já tem ali o ciclo de Soros configurado, vamos para o ciclo de Gales. Mandou eu pegar, como eu já tinha pego, eu só vou colar aquela informação e dar um Enter. E ele já me falou aqui que a minha alteração está salva. Nós já passamos aqui por tendência e notícias, passamos aqui por martingale e Soros, passamos por conta, por entradas, por ajustes. Vamos clicar aqui em estratégias agora. Ó, você pode escolher a paridade. Você vai digitar aqui paridade, se você selecionar aqui. Você pode escolher qual estratégia você vai operar. Você pode escolher o tipo de milhão que você vai fazer as operações. Auto VIP, quantidade de Gales. Ó. Se eu clicar em Auto VIP, quantidade de Gales, você tem a opção de colocar 0, ele vai operar sem martingale. 1, ele vai operar com 1 martingale, ou 2, ele vai operar com 2 martingales. No meu caso, vou selecionar 2, ele vai operar com 2 martingales. Volto em estratégias, Auto VIP Gales está definido. Auto VIP Time Frame, ó, eu vou escolher o time de 1 minuto, ele sempre vai operar em 1 minuto, tá? Vou voltar em estratégias aqui. Então, vamos lá, editar configurações. Então, estratégias de novo. Qual das opções? Nós já configuramos aqui a estratégia, tipo de milhão, vamos ver. Tipo de milhão também ele não está selecionando. Provavelmente eles estão atualizando aqui, ó. Enquanto eu estou fazendo o vídeo, eles estão atualizando o boot aí para melhorar para vocês aí, galera. Por isso que eu não estou conseguindo acessar algumas funções. Mas vamos voltar aqui para editar configurações. Passar aqui mais uma vez no conta e listas. Você tem a opção aqui, ó, tipo de conta e adicionar lista. Vamos clicar em adicionar lista. Ó, ele deve estar atualizando lá, provavelmente. Isso que a gente não está conseguindo. Ó, mas até agora o que a gente configurou? Vamos pegar aqui do comecinho, ó. Tipo de conta, conta de treinamento. Tipo de par, automático, time frame, 1 minuto, correção 0, delay 1. A gente configurou.
Entrada e gerenciamento, R$15. Gerenciamento de ciclos, scalper a gente deixou zerado. Payout mínimo, 85. Stop loss, 105. Nós vamos ter que mudar isso aqui. Lembra que a gente viu lá que o stop loss mínimo para a gente operar com 2 galhos precisa ser de 120. Ó, vamos ver se ele salvou o nosso stop loss. Não chegou a salvar ainda. Vamos tentar aqui de novo. Ah lá, nova informação de stop loss, 120. Salvou. Stop loss salvo aqui então, tá? Então vamos lá. Contas e lista mais uma vez. Adicionar lista. Ó, envia a lista no formato data barra mês, data, ano, né? Barra ano, espaço, horário, 2 pontos, minutos. Aí o par, a direção e o time frame com espaços. Você precisa mandar a lista nesse formato. Se não for nesse formato, o boot não vai ler, tá? Então, siga esse modelo aqui. Depois nós vamos passar um site que faz a conversão da lista para esse modelo, que deve ficar mais fácil. Como você vai pegar os sinais da lista? Você consegue fazer a catalogação desses sinais no próprio boot que a gente tem do desktop, tá? E enviar aqui para o Telegram, porque fica mais leve. Se a gente for colocar o boot da nuvem para catalogar, ele acaba ficando bem pesado e usando muita memória do boot. Como tem muito usuário, a gente poderia ter problema com trava. Então, para evitar isso, o que a gente está indicando aos usuários? Você vai pegar o boot de desktop, fazer a catalogação no desktop, que daí ele vai estar usando o processamento do seu computador, não vai comprometer a nuvem. E depois que você terminar de fazer a catalogação, você já joga aqui na nuvem e aí faz as suas operações. Basicamente seria só colar aqui nesse campo aqui, ó, os seus sinais e o boot já ia estar operando. Vamos fazer um barra start para ele voltar no começo, tá? Porque a gente não vai mexer com essa parte. Você tem aqui a função depois de operar a lista e taxa, ó. Definiu a lista, ó. Ele, toda vez que você clicar em operar, ele vai pedir a sua senha. Eu vou digitar a minha senha, lógico que vai estar ocultado para vocês aí. Ó, e ele vai iniciar a operação. No meu caso aqui, como não tem nada, não tem nenhuma lista de taxa nem de lista, ele não vai fazer a operação. Ó. Fim da operação, resultado final, 0. Por quê? Porque eu não tenho aqui a lista, né? Não tenho aqui a parte de taxa colocada, né? Até tem a função aqui de catalogar sinal, mas se a gente catalogar vai acabar usando memória demais aqui no boot, não compensa. Aí você tem aqui a opção de ver a lista de sinal. Depois que você colar, você tem a opção de ver antes de clicar em operar, né? Para confirmar se está tudo certinho. Você tem a opção aqui de operar as estratégias, onde você vai escolher as estratégias. E a melhor função do boot na nuvem, sem dúvidas, é aqui, ó, operar auto VIP. Ele vai colocar aqui, ó, seguindo o milhão pela minoria em EURUSD, esperando uma oportunidade. Detalhe, vou pegar aqui para vocês, ó, catalogador. Vou colocar aqui com 2 martingales. Ó, vou voltar no boot, ó, milhão minoria em EURUSD. Olha a assertividade, ó, milhão minoria em EURUSD está 100% de vitória. Então, ele só vai fazer operações em pares e estratégias que estejam com alta assertividade. Então, o boot está top demais. O boot está só operando no filé mesmo, naquilo que tem de melhor aí dentro do mercado, seguindo aí estratégias probabilísticas com alta taxa de assertividade, tá? Então, queria mostrar isso para vocês. Ele vai ficar esperando oportunidade. Vocês lembram que eu coloquei meu payout mínimo em 85%? A gente está aqui, ó, em
8 horas da noite. Payout na IK Option é bem ruim esse horário. Provavelmente ele nem vai dar nenhuma ordem, ele vai me avisar que o payout está menor que o meu payout mínimo aí. Vamos ver lá embaixo se ele aparece alguma coisa aí. Lembrando que milhão pela minoria, ele vai operar na primeira vela, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aí que ele vai operar aqui na primeira vela, acreditando na minoria do quadrante anterior. Vamos ver aqui se eu consigo conectar aqui. Ó, vamos lá. EURUSD, ó. Pode perceber que o payout está bem ruim, então ele vai acabar não dando ordem, né? Mas vamos lá, vela, time de 1 minuto. Ó, tá na última vela do quadrante, próximo de fazer a entrada. Quer ver, ó? Vocês vão observar, ele tá esperando a oportunidade, porque ele vai esperar aqui os 30 segundos dessa vela para fazer uma entrada. E perceba que interessante, ó. A gente tem no quadrante uma vela vermelha, 2 verdes. Caso essa vela feche, ó, agora ela fechando verde, seria uma entrada para put. Como tem doji, provavelmente ele já não entraria pelo doji também. Ó, quando der 30 segundos aqui, ele iria fazer uma entrada. A minoria, no caso que ele está operando, seria uma entrada para put, né? Vamos ver se ele vai fazer a ordem ou não devido ao doji que tem ali. Por enquanto ele acabou não falando nada aí. Bem provável que não tenha entrado devido a esse doji aqui, galera. Quando tem doji ele não opera, tá? Mas basicamente, ó, olha lá, ó, tá vendo? Verificando cores doji, então ele não fez a entrada. Basicamente seria isso então, galera. Ó, vou digitar aqui de novo /start para ele voltar para o começo aqui. Ele vai me perguntar o que eu quero fazer, sempre pedindo login. Então você só vai conseguir usar o boot se tiver com a sua licença em dia, tá? E as configurações, eu acredito que tenha ficado bem explicado aí. Lembrando mais uma vez que a parte de catalogação de sinais, apesar dela estar disponível aqui, ela vai usar bastante, ó, ela vai forçar bastante aqui, ó. E aí acaba não compensando. Então, o melhor seria nós não utilizarmos aqui, utilizarmos apenas colar a lista. Beleza? Eu vou sair da minha conta aqui e em breve, se tiverem qualquer dúvida, pode estar procurando a gente nos grupos aí do próprio boot, que nós vamos estar tentando esclarecer aí para o maior número de pessoas. Um forte abraço para vocês e bons trades!